A vergonha tem cheiro de alfândega. Mas antes de começar essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar de onde você está assistindo esse vídeo. Sua participação é muito importante pra gente. A vergonha tem cheiro de alfândega. Isadora Lima sentiu isso quando os guardas reviraram sua mochila gasta como se procurassem contrabando, enquanto flashes de celulares transformavam sua confusão em espetáculo. 27 anos, mãos marcadas por água sanitária, cabelos encaracolados presos num rabo que já não segurava o cansaço de 3 diárias seguidas. Ela não deveria estar ali. Não naquele terminal executivo de Guarulhos, não naquele jato particular. Definitivamente não naquela humilhação pública em Recife. 12 horas antes, zonza de sono depois de passar a madrugada no posto com a vizinha grávida, Isadora seguiu um grupo de executivos por puro automatismo. A hostess sorriu. Senhorita Lima? Por aqui, por favor. Ela hesitou, mas a mulher já carimbava algo, e o cansaço não deixou espaço para dúvida. Dentro da cabine que cheirava a couro caro e silêncio climatizado, um homem de terno escuro virou o rosto. Olhos fundos, barba por fazer, luto estampado na postura. Rafael Matarazzo. Ela não sabia o nome ainda, mas reconheceu o tipo. Gente que nunca precisou pedir licença para existir. O bebê no bebê conforto ao lado dele começou a chorar. Não foi um choro qualquer. Foi aquele som agudo que acende alarmes em quem já cuidou de vida alheia. Isadora largou a mochila e se moveu antes de pensar. Lateralizou o bebê, monitorou a respiração, murmurou baixinho enquanto os dedinhos minúsculos agarravam seu indicador. Miguel. Ela ainda não sabia que esse era o nome. Parou de chorar. Rafael a encarou como quem vê um milagre acontecer sem entender a física por trás. Você é a nova babá? A voz dele saiu rouca, desconfiada, mas havia algo mais. Alívio. Isadora abriu a boca para corrigir o engano, mas o Finger recuou. A porta selou. O jato ganhou a pista. Rafael Matarazzo não era homem de agradecer 2 vezes. Mas naquele momento, com Miguel respirando tranquilo pela primeira vez em horas, ele quase quebrou a própria regra. Quase. Viúvo há 8 meses, bilionário aos 33, cercado de consultores que falavam baixo demais e concordavam rápido demais, Rafael aprendera a desconfiar de gestos gratuitos. Então observou. A mulher, morena, simples, mãos que conheciam trabalho pesado, embalava Miguel com uma competência que nenhuma das 4 babás anteriores demonstrara. Não havia performance, só instinto treinado pela necessidade. Quanto tempo de experiência você tem? Ele perguntou direto. Isadora piscou. Experiência? Com bebês. A agência disse que a contratação foi de última hora, mas não mencionou seu currículo. A ficha caiu devagar, pesada como chumbo. Eu não sou babá. A voz dela saiu firme, apesar do coração acelerado. Eu sou faxineira. Entrei no terminal errado. Preciso descer. O silêncio que se instalou tinha textura de constrangimento e absurdo misturados. Rafael franziu a testa. Como assim terminal errado? Eu trabalho em 3 casas. Passei a noite no posto com minha vizinha. Estava cansada, segui um grupo. Alguém me chamou de Senhorita Lima e... Isadora engoliu seco. Eu não devia estar aqui. A comissária de bordo apareceu com champanhe que ninguém pediu. Rafael dispensou com um gesto impaciente. Pegou o telefone, discou para alguém chamado Gustavo, ouviu explicações atropeladas sobre erro de protocolo e houve uma confusão com os nomes. Isadora sentiu o mundo desabar quando ele desligou. A babá verdadeira perdeu o voo. Você embarcou no lugar dela. Rafael passou a mão pelo rosto. Vamos pousar em Lisboa em 9 horas. Depois resolvo isso. Resolvo? A palavra saiu afiada. Eu tenho irmãos me esperando. Tenho compromissos. Não sou peça de xadrez que você move quando quiser. Ele a encarou. Realmente encarou. Pela primeira vez. E viu raiva, dignidade ferida, medo disfarçado de bravura. Entendo sua frustração, mas não há nada que eu possa fazer agora. Quando pousarmos, providencio sua volta imediata. Miguel voltou a chorar. Isadora respirou fundo e pegou o bebê de novo, porque algumas coisas não esperam orgulho. A internet não perdoa erros que viram manchete.
Enquanto Isadora acalmava Miguel pela terceira vez, uma cólica, ela tinha certeza, precisava de massagem abdominal e paciência. Alguém filmava. Um tripulante? Um executivo da comitiva? Não importava. O vídeo vazou editado, cortado, com legenda venenosa. Faxineira invade jato de bilionário e se passa por babá. Bianca Valença assistiu 3 vezes antes de sorrir. Diretora de imagem do Grupo Matarazzo, 34 anos, ternos sob medida e unhas impecáveis. Bianca transformava crises em oportunidades com a frieza de quem joga pôquer profissionalmente. Rafael era eficiente, mas emocional, perigosamente idealista. Queria transformar a divisão de tecnologia hospitalar em projeto social. Ridículo. César Dávila, investidor de sorrisos calculados e gravatas italianas, pensava igual. Isso é ouro. Ele disse ao telefone, voz arrastada de quem saboreia a vitória antecipada. Deixa a narrativa crescer. Bilionário em luto exposto por oportunista. Quando o conselho questionar o julgamento dele, nós oferecemos a saída gentil. Bianca digitou o comunicado oficial. O Grupo Matarazzo lamenta o incidente e está apurando as circunstâncias. Nada de defesa, só distância calculada. Em Recife, onde o jato fez escala técnica, a alfândega recebeu Isadora como se ela carregasse drogas. Revista completa, perguntas repetidas, olhares de desdém. A equipe de Rafael observou de longe, protocolo impedindo interferência. Só que Rafael viu a forma como ela manteve a cabeça erguida enquanto esvaziavam sua mochila. Viu a forma como as mãos tremiam, mas a voz não. Viu quando ela segurou as lágrimas até o último guarda sair. E algo dentro dele, algo que o luto e o conselho haviam tentado sufocar, acordou furioso. Gustavo. O tom dele não admitia delongas. Quero saber quem vazou o vídeo. Agora. Senhor, talvez seja melhor deixar a assessoria cuidar. Não pedi opinião, pedi nomes. Na sala VIP do aeroporto, Isadora ligou para Lucas. Dora, que horas você volta? Marina tá perguntando se você vai na feira de ciências dela amanhã. Ela fechou os olhos. Não sei, Lu. Aconteceu uma confusão. Eu tô bem, mas pode ser que demore. Confusão como? Depois eu explico. Beija a Marina por mim. E Lu, não deixa ela ver televisão hoje. Tarde demais. O vídeo já tinha 500 mil visualizações. Lisboa recebeu Rafael com chuva fina e reuniões inadiáveis. A parceria com a rede de clínicas populares portuguesas representava meses de negociação. Investidores europeus, contratos trilionários, o tipo de acordo que define legados. Mas quando ele entrou na sala do hotel onde Isadora esperava, porque a equipe a colocou lá temporariamente, os números deixaram de importar. Ela estava sentada na beirada da cama, celular na mão, rosto molhado. Meus irmãos estão vendo gente me chamar de golpista na internet. A voz saiu sem filtro, crua. Marina tem 14 anos. Lucas está largando o cursinho porque acha que precisa trabalhar mais para me defender. E eu não fiz nada. Nada. Rafael ficou na porta, gravata afrouxada, palavras presas na garganta. Vou resolver isso. Como? Ela o encarou. Vai pagar uma nota oficial? Vai pedir para os seus advogados escreverem que lamentam o incidente? Isso não apaga o vídeo. Não apaga as pessoas me xingando na rua. O que você quer que eu faça? A pergunta saiu genuína, e isso a desarmou mais do que qualquer promessa. Isadora respirou fundo. Quero que me escute. Quero que pare de me tratar como problema. E quero saber por que ninguém na sua equipe está se perguntando quem vazou aquilo. Rafael puxou uma cadeira, sentou. Estou perguntando. Pela primeira vez desde que embarcara no jato errado, Isadora viu algo além de poder nos olhos dele. Viu cansaço, solidão, a mesma exaustão que ela conhecia, só que vestida de terno caro. Você tem filhos? Ele perguntou de repente. Tenho irmãos, mesma coisa. Ele quase sorriu. Quase. Miguel perdeu a mãe quando tinha 3 meses. Desde então, são 8 meses tentando acertar. Babás que duram 2 semanas. Médicos que falam demais e ajudam de menos. Todo mundo tem uma opinião, ninguém tem solução. Rafael olhou para as próprias mãos. Quando você pegou ele no jato, foi a primeira vez que alguém pareceu saber o que estava fazendo. Isadora sentiu algo estranho no peito. Não era pena.
Era reconhecimento. Eu cuidei da minha mãe até ela morrer. Câncer. Depois cuidei dos meus irmãos. Não porque eu sabia, mas porque não tinha ninguém além de mim. E o seu pai? Sumiu quando eu tinha 12 anos. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era denso de verdades que não precisavam de tradução. Miguel chorou do quarto ao lado. Os dois se levantaram ao mesmo tempo e foi Isadora quem chegou primeiro. Bianca Valença organizou a coletiva com precisão cirúrgica. Sala discreta num hotel 5 estrelas, jornalistas selecionados, pauta clara. Isadora pediria desculpas pelo mal-entendido. Rafael reforçaria o compromisso com protocolos de segurança e a crise viraria a página virada. Script pronto, perguntas combinadas, zero margem para improviso. Quando Isadora leu o documento, suas mãos tremeram de raiva. Isso aqui diz que eu agi de boa fé, mas de forma inadequada. Inadequada como? Eu fui confundida, empurrada para dentro de um avião, revistada como bandida. Bianca manteve o sorriso profissional. Entendo sua perspectiva, Isadora, mas estamos gerenciando a narrativa. Aceitar uma parcela de responsabilidade suaviza. Suaviza para quem? Para vocês ou para mim? Para todos. É uma estratégia de... Não. A palavra saiu firme, final. Eu não vou mentir, não vou pedir desculpa por uma coisa que não fiz. O sorriso de Bianca congelou. Rafael entrou na sala naquele exato momento, Miguel no colo. Havia algo diferente nele, uma certeza que não estava lá antes. A coletiva está cancelada, ele disse. Bianca se virou devagar. Rafael, precisamos conversar em particular. Não precisa. Isadora não vai ler esse script. E eu também não. Você está cometendo um erro. O conselho vai entender que minha prioridade é a verdade, não as aparências. Bianca saiu batendo a porta. César ligou 10 minutos depois. Rafael não atendeu. Naquela noite, enquanto Miguel finalmente dormia num sono tranquilo, Rafael e Isadora conversaram na varanda do hotel. Lisboa brilhava lá embaixo, indiferente aos dramas dos mortais. Por que você não assinou? Ele perguntou. Seria mais fácil para você. Fácil não significa certo. Isadora puxou o casaco. Minha mãe costumava dizer que mentira pequena vira dívida grande. A gente paga juros a vida inteira. Rafael ficou em silêncio, processando. Minha esposa pensava parecido. Ana era médica. Queria transformar a empresa numa rede de clínicas acessíveis. Morreu antes de ver isso acontecer. Ele olhou para o horizonte. O conselho acha que é sentimentalismo, que estou deixando emoção atrapalhar negócios. E você? O que acha? Acho que eles confundem lucro com propósito. Isadora sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Então a gente tem isso em comum. Eu também tô cansada de gente que acha que sobreviver é falta de ambição. Algo mudou naquela varanda. Não foi um beijo. Não foi uma declaração. Foi o reconhecimento de que, em mundos opostos, às vezes dois náufragos encontram a mesma tábua. A conspiração tinha cheiro de café italiano e promessas sussurradas. César Dávila reuniu-se com 3 membros do conselho num restaurante discreto. Não havia gravadores, não havia testemunhas, só números e ambição nua. Rafael está emocionalmente instável. A morte da esposa, a pressão com o filho, agora esse escândalo. César cortou o bife com precisão. Ele precisa de tempo. Nós precisamos de liderança firme. E a divisão de tecnologia hospitalar? Perguntou um dos conselheiros. Vendida. Para quem oferecer melhor preço. Sem projetos filantrópicos que drenam lucro. Bianca está com você? Bianca está comigo há meses. De volta a São Paulo, Lucas largou o cursinho. Isadora só soube quando a diretora ligou. Seu irmão não aparece há 2 semanas. Se não voltar, perde a bolsa. Ela encontrou Lucas fazendo entrega de madrugada numa moto emprestada, perigosa, sem capacete adequado. Você tá louco? Se cair dessa porra, quem vai cuidar de você? E quem vai cuidar de você? Lucas gritou de volta. Você tá lá na Europa virando piada enquanto a gente aqui não tem nem como te defender. Marina chorou a semana inteira. Eu preciso trabalhar, Dora. Alguém precisa. Isadora sentiu o peito apertar. Lu, escuta. Volta pro cursinho. Por favor. Eu tô resolvendo as coisas, mas preciso que você confie em mim. Como? Você nem sabe quando volta. Ela não tinha resposta. Em Lisboa, Rafael revisava contratos quando notou algo estranho.
cláusulas de manutenção de software hospitalar com prazos absurdos, valores inflacionados, empresas terceirizadas ligadas a César. Ele ligou para o auditor interno. Quero que investigue essas empresas, todas. E quero saber quem autorizou os contratos. Isadora entrou no escritório naquele momento, Miguel no colo. O bebê finalmente aceitava a mamadeira sem drama, graças à paciência dela. Você tá com cara de quem descobriu merda grande, ela disse. Rafael quase riu da franqueza. Maior do que eu imaginava. Ela colocou Miguel no carrinho, sentou em frente a ele. Posso ajudar? Não é sua responsabilidade. Você também disse isso quando embarcamos naquele jato. Olha onde estamos agora. Rafael a encarou. Realmente encarou. E pela primeira vez, permitiu-se ver além da confusão inicial. Viu inteligência, coragem. Uma força que não precisava de diploma para existir. Há padrões nos contratos. Datas que coincidem com viagens de Bianca. Empresas que somem depois de 6 meses. Alguém está desviando dinheiro. Isadora pegou os papéis. Estudou. Sua experiência com o orçamento apertado havia afiado um instinto para números que não fechavam. Aqui. Essa empresa cobra manutenção mensal, mas o sistema é novo. Não faz sentido. Rafael ficou impressionado. Como você, eu administro uma casa com R$ 1.200 por mês. Qualquer coisa que não fecha, eu percebo. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em meses. E Isadora sentiu algo perigoso acontecer dentro do peito. O conselho marcou reunião emergencial. Rafael voltou a São Paulo com Miguel e Isadora. Porque a essa altura, deixá-la em Lisboa seria não apenas injusto, mas estúpido. Ela entendia os contratos melhor que metade dos advogados. Bianca recebeu a notícia com um sorriso que não alcançou os olhos. Você está trazendo a faxineira para a reunião do conselho? Ela perguntou ao telefone, voz perigosamente calma. Estou trazendo a pessoa que identificou fraude na nossa rede de fornecedores. Se você tiver problema com isso, sugiro que reveja suas prioridades. O clique foi alto. Na sala de reuniões, 10 homens e 2 mulheres esperavam. Ternos caros, expressões neutras, o tipo de gente que decide destinos com canetas de ouro. Isadora entrou com uma pasta debaixo do braço e um gravador no bolso do casaco. Ela havia aprendido isso na periferia. Quando você é pequeno, precisa de provas. César abriu a reunião com um tom de velório. Rafael, entendemos que os últimos meses foram difíceis. A perda de Ana, a pressão da paternidade solo, agora esse incidente de imagem. Acreditamos que um afastamento temporário. Não. A voz de Rafael cortou como bisturi. Não estou me afastando. Estou limpando a casa. Bianca cruzou as pernas, tranquila. Rafael, emoção não é estratégia. A divisão hospitalar está sangrando dinheiro em projetos sentimentais. A divisão hospitalar está sangrando dinheiro porque alguém está desviando contratos. Silêncio. César recuperou o sorriso primeiro. Essa é uma acusação séria. Tem provas? Tenho. Foi quando Isadora pediu a palavra. Alguns riram. Outros franziram a testa. Bianca a encarou como quem observa barata na sala de jantar. Rafael bateu na mesa. Ela fala. Isadora colocou o gravador no centro da mesa e apertou play. A voz de Bianca ecoou, clara, incriminadora. Rafael está instável. A gente empurra a narrativa da faxineira, cria pressão no conselho. E quando ele cair, a gente compra a divisão por preço de liquidação. César já tem os contratos prontos. O áudio continuou. Risadas. Valores. Nomes de empresas fantasma. César ficou branco. Bianca perdeu o controle da expressão. Isso foi obtido ilegalmente. Ela tentou. Foi obtido no meu próprio casaco que você usou ontem. Isadora corrigiu. Calma. Você deixou no sofá do hotel. Eu devolvi com o gravador ainda dentro. Você não percebeu. O silêncio era ensurdecedor. O presidente do conselho se levantou. Reunião suspensa. Auditoria imediata. Bianca, César, vocês estão afastados até conclusão da investigação. Bianca tentou argumentar, mas a sala já esvaziava. César passou por Isadora com ódio nos olhos. Você não sabe com quem mexeu. Ela o encarou sem recuar. Eu sei exatamente. Mexo com gente assim a vida inteira.
A diferença é que agora vocês perderam. A coletiva que Rafael deu 2 dias depois não foi a que Bianca planejou. Foi honesta, crua, verdadeira. Eu cometi erros. Confiei nas pessoas erradas. Ignorei sinais porque estava cansado demais para ver. Mas aprendi algo importante com alguém que nunca deveria ter estado naquele jato. Competência não tem sobrenome. Caráter não tem CEP. Ele pausou, olhou direto para a câmera. Por isso, anuncio hoje a criação do programa Ana Matarazzo de bolsas integrais para estudantes de enfermagem vindos de cursinhos comunitários. Estágios remunerados, moradia, livros, tudo que eu tive de graça e que deveria ser direito, não privilégio. A sala explodiu em perguntas. A faxineira que invadiu o jato terá algum cargo na empresa? Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Isadora Lima não invadiu nada. Ela foi vítima de um erro. Depois foi quem salvou minha empresa. Mas ela não precisa de cargo aqui. Ela vai ser enfermeira. E eu vou ter a honra de dizer que ajudei a tornar isso possível. Nos bastidores, Isadora assistiu com Marina ao lado e Lucas à esquerda. Ele é bonito. Marina sussurrou. Cala a boca. Isadora respondeu vermelha. Lucas riu. A primeira vez em semanas. Naquela noite, Rafael bateu na porta da casa simples na periferia de São Paulo. Sem motorista, sem seguranças. Só ele, Miguel no colo e um envelope. Isadora abriu, surpresa. Você não avisou que vinha. Se eu avisasse, você ia dizer para não vir. Ela não negou. Ele entrou. A casa era pequena, limpa, cheia de vida. Fotos na geladeira, cadernos espalhados na mesa. Cheiro de café coado. Esse é o lugar mais honesto que já entrei, Rafael disse, e não era bajulação. Marina apareceu com a maquete da Feira de Ciências. Primeiros socorros para crianças. Medalha de ouro pendurada na parede. Foi a Dora que me ajudou. Ela explicou tímida. Eu ia desistir, mas ela passou a noite inteira comigo. Rafael olhou para Isadora. Ela desviou o olhar, sem jeito. Lucas chegou do cursinho, cansado, mas presente. Cumprimentou Rafael com educação desconfiada. Você é o cara do jato? Sou. Minha irmã salvou sua bunda. Eu sei. Lucas quase sorriu. Miguel começou a chorar. Não de dor, mas de sono. Isadora o pegou automaticamente, embalou e o bebê adormeceu em 2 minutos. Como você faz isso? Rafael perguntou genuinamente curioso. Prática, amor e muita paciência. Ela olhou para ele séria. Você também vai aprender. Só precisa de tempo. E de ajuda. Isso também. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era cheio de possibilidades. Isadora, Rafael começou hesitante. Eu não vim aqui para te oferecer emprego, nem para te transformar em projeto social. Eu vim porque eu queria que você soubesse que... Ele parou, respirou fundo. Que eu te admiro, que você me lembrou quem eu queria ser. E que, se você deixar, eu gostaria de continuar te conhecendo. Sem pressa, sem promessas fáceis. Só continuar. Isadora sentiu os olhos arderem. E Miguel? Miguel adora você. Talvez mais do que eu. Ela riu baixinho. Então vamos devagar. Sem fotógrafos, sem expectativas. Sem jatos. Definitivamente sem jatos. Eles se olharam. E foi real. Os meses seguintes não foram de conto de fadas. Isadora começou o cursinho preparatório. Acordava às 5 da manhã, estudava no ônibus, trabalhava 3 diárias, assistia a aulas à noite. Rafael pagou a bolsa integral, não como favor, mas como política da nova divisão social da empresa. Você precisa aceitar porque é seu direito, não porque é meu dinheiro, ele explicou. Vão ser mais 50 estudantes como você. O programa Ana vai mudar isso. Ela aceitou. Não sem orgulho ferido, mas com pragmatismo. Lucas voltou ao cursinho e conseguiu vaga de auxiliar de TI numa das clínicas da rede. Passou a ajudar em casa sem carregar o peso de ser o homem da família. Marina se inscreveu num projeto de iniciação científica. Ganhava bolsa e autoestima. Rafael aprendeu a trocar fraldas, a fazer mamadeira morna, a dormir 4 horas e funcionar. Aprendeu principalmente que perguntar, não sei como fazer isso, não era fraqueza, era honestidade.
Bianca foi processada por fraude e formação de quadrilha. César, investigado em 3 países. Os jornais tentaram transformar Isadora em símbolo, a Cinderela da periferia. Ela recusou entrevistas, deu apenas uma declaração, curta e cirúrgica. Não sou exceção, sou amostra. E se o sistema está surpreso com o que eu fiz, é porque ele sempre ignorou milhões como eu. A frase viralizou mais que o vídeo da humilhação. Rafael e Isadora se viam aos fins de semana. Ele levava Miguel. Ela apresentava os irmãos. Almoçavam na casa dela. Macarrão com almôndegas que Marina fazia. Suco de maracujá que Lucas preparava. Não havia glamour. Havia vida. E foi nessa simplicidade que o romance cresceu. Uma noite, depois que Miguel dormiu no sofá e os irmãos foram para seus quartos, Rafael e Isadora ficaram na pequena varanda. Céu estrelado improvável de São Paulo. Barulho de cachorro latindo ao longe. Você se arrepende de ter entrado naquele jato? Ele perguntou. Isadora pensou. Me arrependo da humilhação, das manchetes, do medo que botaram na Marina. Pausa. Mas não me arrependo de ter conhecido você. Rafael segurou a mão dela, devagar, esperando permissão. Ela deixou. Eu passei meses acreditando que honrar Ana significava fazer tudo sozinho. Carregar o peso, a empresa, Miguel, tudo. Ele olhou para os dedos entrelaçados. Você me lembrou que honrar alguém às vezes significa aceitar que a gente não precisa ser forte sozinho. E você me lembrou que eu não preciso provar nada para ninguém. Que eu já sou o suficiente. Eles se inclinaram um para o outro. E o beijo aconteceu. Não foi de novela. Foi lento, tímido, real. Quando se separaram, Isadora sorriu. 100 jatos daqui para frente, combinado? Combinado. 6 meses depois, Isadora entrou pela primeira vez na clínica com jaleco branco e crachá de técnica de enfermagem. Não era médica ainda, não era formada, mas era oficial, real, conquistado. Marina e Lucas foram à cerimônia de entrega dos jalecos. Rafael também, Miguel no colo, sem câmeras, sem alarde. Quando chamaram o nome dela, Isadora Lima, turma 2026, programa Ana Matarazzo. Ela subiu ao palco com as mãos tremendo e os olhos secos, porque choro vem fácil. Dignidade exige firmeza. A coordenadora do programa sorriu. Isadora foi a primeira aluna aprovada. Não por favor, por mérito. Notas altíssimas, dedicação exemplar e um estágio prático que impressionou todos os supervisores. Aplausos. Ela desceu, abraçou Marina, Lucas, Rafael. Você conseguiu, Dora. Marina sussurrou chorando. Nós conseguimos. Rafael esperou até estarem sozinhos. Bem, sozinhos com Miguel, que nunca deixava de ser terceiro elemento. Tem uma coisa que eu queria te dar. Ele tirou um envelope do bolso. Isadora franziu a testa. Se for dinheiro, eu juro que... Não é dinheiro, é uma carta, da Ana. O silêncio mudou de temperatura. Ela escreveu para mim antes de morrer. Pediu que eu não desistisse do projeto das clínicas. Que eu encontrasse alguém que entendesse por que isso importava. Não por teoria, mas por necessidade. Ele respirou fundo. Eu acho que ela ia gostar de você. Isadora leu a carta ali mesmo. E chorou. Porque algumas coisas não exigem firmeza. Naquela noite, na casa da periferia, que agora tinha um quarto a mais, Lucas convenceu Rafael a ajudar na reforma. Mas a gente paga de volta, combinado? A família jantou junta. Miguel deu os primeiros passos entre a mesa e o sofá e todos gritaram como se fosse Copa do Mundo. Rafael olhou ao redor. A casa simples, os irmãos rindo, Isadora com jaleco pendurado na cadeira, e percebeu algo fundamental. Ele não salvou ninguém. Foi salvo. Pela coragem de uma mulher que não tinha motivo nenhum para acreditar nele, mas acreditou. Pela honestidade de quem nunca teve o luxo de mentir. Pelo amor que não pede permissão para classe social, sobrenome ou CEP. Isadora pegou Miguel no colo, virou para Rafael e sorriu. Aquele sorriso que ele aprendeu a decifrar. Que dizia, estamos juntos nisso. Você sabia que hoje é aniversário de 6 meses da gente? Ela perguntou. Eu sei, eu sou detalhista. Então você lembra que a gente combinou 100 jatos? Lembro. Ótimo, porque eu comprei passagem de ônibus para Aparecida.
Marina quer que a gente leve Miguel para conhecer a Basílica. Rafael piscou. Ônibus? 12 horas de viagem. Lucas vai junto. Você aguenta? Ele olhou para ela, a mulher que entrou no jato errado e mudou tudo. E sorriu. Aguento qualquer coisa, contanto que seja com você. Lá fora, São Paulo respirava seu caos de sempre. Mas dentro daquela casa, o mundo finalmente fazia sentido. Porque o acaso pode colocar você no lugar errado. Mas é a integridade que decide onde você fica. E às vezes, quando tudo vira de cabeça para baixo, é exatamente nessa posição que você finalmente enxerga o que sempre esteve certo. O amor não pede jato particular. Pede coragem de pousar onde o coração manda. E eles pousaram. Juntos.